só, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje o resultado da inflação acumulada nos últimos 12 meses de 2023. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, usado para apurar a elevação dos preços no país, registrou alta de 4,62%. O resultado está dentro do intervalo da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional em 3,25%. Mas com a margem de tolerância de 1,5 ponto para cima e 1,5 ponto para baixo, a inflação poderia ir a 4,75%. Então, para a gente entender como foi o comportamento dos preços ao longo de 2023, eu converso agora com o André Almeida, que é o gerente de IPCA do IBGE. Olá, André, prazer em falar com você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Boa tarde a você. André, o número geral, a gente daqui a pouco vai tentar dar uma desdobrada nele, mas ele poderia ser até um pouquinho melhor. O que surpreendeu talvez tenha sido a inflação no último mês do ano, né, em dezembro. O IPCA de dezembro ele foi de 0,56%. E com esse resultado, o índice fechou o ano de 2023 com uma alta acumulada de 4,62%. Como você havia mencionado, o teto da meta definida para o ano de 2023 pelo Conselho Monetário Nacional era de 4,75%. Então, com esse resultado de 4,62%, o índice fechou dentro aí do intervalo de tolerância do regime de metas para a inflação. O que a gente pode falar em termos de preços dos alimentos? Eu estava dando uma olhadinha aqui, ele de fato teve uma contenção, em que pese agora no final do ano tenha havido uma certa pressão, pelo que eu vi aqui, você pode confirmar os números para mim, mas os preços dos alimentos contribuíram para conter a pressão inflacionária, né? Isso. Ao longo do ano de 2023, a gente pôde observar que o preço dos alimentos ele ajudou a segurar o resultado do IPCA. Embora agora no final do ano, principalmente nos meses de novembro e dezembro, a gente tenha tido uma aceleração na alta dos preços dos itens alimentícios, o grupo de alimentação e bebidas subiu pouco mais de 1% em 2023. Isso ajudou a conter o resultado do IPCA no ano passado. De maneira geral, o que a gente viu, por exemplo, se nós pegarmos o volume exportado de carne, por exemplo, que a gente viu que houve um acréscimo substantivo, significativo, no entanto, a queda bastante forte aí dos preços do produto cotados aí no mercado internacional acabaram derrubando quase 17%, se eu não estou enganado nesse índice. De que maneira, de fato, isso de alguma forma acabou contribuindo aqui dentro do nosso mercado, por exemplo, interno, para que a inflação ao longo do ano ficasse... É bom a gente sempre destacar, né, que a inflação deste ano ficou dentro da meta depois de bastante tempo sendo extrapolada, né? O IPCA ele ficou dentro do intervalo de tolerância pela primeira vez nos últimos 3 anos, né? Em 2021 e 2022, o índice fechou o ano acima do teto da meta para a inflação. No que diz respeito aos alimentos, cabe a gente destacar alguns fatores que contribuíram para essa alta menos expressiva do preço dos alimentícios em 2023. A gente teve safras muito boas, principalmente de grãos, além da redução nos preços de diversas commodities agrícolas no mercado internacional. Então, a gente pôde observar uma queda de 28% no preço do óleo de soja, por exemplo, em 2023, e de mais de 9% no preço das carnes. Falando especificamente sobre as carnes, a gente teve uma maior disponibilidade interna do produto, então uma maior oferta contribui para uma redução nos preços, além também da queda nos preços dos grãos, como soja e milho, terem caído. Isso acaba contribuindo para uma redução de custos, né? Lembrando que soja e milho são insumos importantes aí na ração animal. Atenção, André, o fato de que a gente teve problemas climáticos significativos, com impacto também bastante forte na produção agrícola, ainda assim os preços dos alimentos foram contidos. Eu te pergunto, deu para perceber no final do ano algum reflexo deste efeito climático sobre as lavouras brasileiras? Sim, foi o que a gente observou agora, principalmente no último trimestre do ano. O Brasil tem enfrentado aí um volume de chuvas muito intenso em diversas regiões do país, em outras regiões secas, temperaturas muito altas, e isso acaba
influenciando na produção de diversos alimentos, em particular os alimentos in natura, né? Então, agora no mês de dezembro, a gente observou dentro dos itens alimentícios altas nas hortaliças, altas nas frutas, nos tubérculos e legumes, que são itens mais sensíveis a variações climáticas, né? A gente sempre fala que a questão da taxa de juros ela é determinante muitas vezes para a definição exatamente do índice inflacionário. A trajetória de queda que foi estabelecida pelo Banco Central, ela de fato teve esse papel importante. Quer dizer, ela foi determinada agora no final do ano, mas ela foi contida, essa queda, ao longo de todo o ano, inclusive sob críticas muito fortes do governo federal, de representantes do governo e até mesmo do próprio presidente Lula. Foi uma política adotada corretamente pelo Banco Central no que diz respeito à condução dessa taxa no impacto que ela teria na trajetória da inflação aqui no Brasil ao longo dos últimos 12 meses? Bom, diversos fatores contribuíram para que a inflação fechasse o ano de 2023 com essa alta acumulada de 4,62%. O que a gente observou foi uma desaceleração do índice de inflação desde junho de 2022. A variação acumulada em 12 meses veio caindo mês a mês até junho de 2023. Quando chegou no terceiro trimestre, nos meses de julho, agosto e setembro, a gente teve altas que substituíram aquelas 3 deflações consecutivas que a gente observou no terceiro trimestre de 2022. Então, a gente viu uma aceleração no acumulado em 12 meses nesses 3 meses de 2023, mas agora no último trimestre a gente observou variações de magnitude inferior àquelas variações do último trimestre de 2022. Então, essa trajetória aí contribuiu para que esse resultado fosse alcançado agora no final do ano. Pode destacar mais, André, em relação, por exemplo, aos preços, ao comportamento dos preços de determinados setores ao longo de 2023. Estou vendo aqui, por exemplo, óleo diesel teve uma variação negativa em alguns momentos. O que a gente pode destacar mais aqui? Bom, em relação ao IPCA fechado no ano, o principal impacto foi do grupo dos transportes, que subiu mais de 7% em 2023. A gasolina é o subitem que possui maior peso dentro da cesta do IPCA. A gente pesquisa 377 subitens dentro da cesta do IPCA e a gasolina é aquele que possui o maior peso. Então, a alta aí de mais de 12% da gasolina no ano passado foi o que puxou para cima o resultado do ano. Além disso, a gente teve altas no grupo dos transportes de mais de 47% nas passagens aéreas e também de mais de 21% do subitem emplacamento e licença, que reflete aí o IPVA. Aquela meta que foi estabelecida logo no início do ano, de 3,5%, ela parecia bastante ousada e foi trazida aí para baixo do teto da meta, o que para alguns até surpreendeu, não para quem vinha acompanhando ao longo do ano, mas quando a gente olhava lá no início de janeiro, parecia bastante ousada, né? As ações que foram tomadas ao longo do ano, isso de alguma maneira acabou contribuindo para que de fato esse comportamento viesse para dentro para baixo do teto da meta, considerando aí que houve uma restrição na questão no que diz respeito, por exemplo, ao consumo das pessoas, como a gente falou agora há pouco, isso tem relação com a taxa de juros. E a gente está vendo que há uma trajetória de queda e também há várias ações do governo para trazer muitas pessoas que hoje estão impedidas de entrar no mercado consumidor, seja porque tem um nome restrito em razão de negatividade aí nos cadastros, seja por razões, por exemplo, de estarem fora do mercado de trabalho e que com o crescimento econômico talvez ingressem. As previsões, dado o comportamento do ano passado, que a gente pode ter a partir deste ano, por exemplo, nós estamos no caminho correto? A gente pode dizer que os princípios estão adequados para a gente seguir de fato no controle inflacionário a partir de 2024, já que a gente tem desafios muito importantes aí para cumprir ao longo desse ano, André? Bom, em relação a 2024, a gente precisa aguardar os próximos índices, ver como que
diversos fatores, né, vão acabar refletindo no indicador. A gente tem aí a presença muito forte do El Niño, né, esse fenômeno climático que tem influenciado bastante aí a produção de alimentos em diversas regiões do país. A gente tem que aguardar para ver como isso irá se comportar. A gente tem observado aí redução na taxa de desocupação, né, um número de empregados de carteira assinada subindo ao longo do segundo semestre aí do ano. Então a gente precisa aguardar aí os próximos meses para ver como que esses fatores vão refletir no aumento do nível geral de preços. Há um certo, e aí não é nem procurando especular com vocês, mas é uma informação que há uma preocupação no governo em relação exatamente aos preços dos alimentos ao longo deste primeiro semestre de 2024. Isso está na perspectiva de vocês aí na análise do índice de preços da inflação? Vocês têm percebido isso? Já é possível perceber ou ainda é muito cedo para esse tipo de análise ou conclusão? Historicamente, o preço dos alimentos eles subiram nos meses de dezembro e no início do ano, principalmente pelo fato desses meses serem caracterizados por temperaturas mais altas, um maior volume de chuvas. O que a gente tem percebido é que tem havido, né, uma intensidade maior desse volume de chuvas, ondas de calor em diversas regiões do país. Então a gente precisa aguardar para ver como que esses fatores vão se refletir nos preços dos alimentos. Se de alguma maneira vier um índicezinho um pouquinho maior no início do ano, não quer dizer nada, né? É possível tomar algumas atitudes ao longo do ano para corrigir eventuais trajetórias um pouco superiores, em razão do que você acabou de falar aí no início do ano, né? A gente precisa aguardar para ver como que esses fatores vão se refletir nos preços e, consequentemente, as ações que vão ser tomadas e tudo mais. A gente fica no aguardo aí dos próximos meses. Eu agradeço demais a gentileza da tua participação aqui no nosso jornal e com certeza a gente vai falar mais ao longo da inflação neste ano de 2024. Tomara que ela fique aí controlada, porque a gente sabe que a inflação ela sempre acaba prejudicando os mais pobres. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer conversar contigo, viu? Obrigado, Leandro. Boa tarde. Boa tarde.